Eu queria chamar, então, ao Marcelo Lindenberg Gravina, que é diretor da EDP, para a sua apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização também do evento, por ter convidado a EDP para apresentar os seus projetos. Então, um pouquinho aqui sobre a EDP. Bom, a EDP, originalmente, até pouco tempo atrás, não atuava na área de transmissão. Então, ela trabalhava na área da geração, na área de geração, distribuição, comercialização e serviços, né? O crescimento da EDP, ultimamente, tem sido focado principalmente na área de geração, com as usinas de Santo Antônio do Jari, Cachoeira Caldeirão e São Manuel. E, recentemente, entrou na área de transmissão também nesses últimos leilões. Então, a EDP, hoje, ela é transacionada no mercado de ações, sendo que a maior parte de suas ações são na EDP Portugal. Então, como o Jonatas falou, é uma presença aqui da Europa aqui no Brasil. Então, aqui falando só sobre um pouco sobre geração, então temos quase 3 GB de capacidade instalada, distribuição no Vale do Paraíba e no Espírito Santo, com a EDP Bandeirante e a EDP Espírito Santo. Na parte de comercialização, aí, 337 clientes, e parte de serviços ainda em desenvolvimento, mas ainda com um tamanho já representativo. Opa, voltei. Agora, falando um pouco dos nossos últimos projetos. Então, nós começamos com essa nova gestão e nova diretoria de transmissão lá em 2009, 2008, 2009. E o nosso primeiro grande projeto foi o projeto de Santo Antônio do Jari, em parceria com a CTG, as Três Gargantas, né, empresa chinesa. E nós conseguimos entregar a obra com 3 meses e meio de antecipação dentro do orçamento. Então, esse foi nosso primeiro case. Aí, depois, na sequência, já fizemos mais uma outra usina que chama-se Cachoeira Caldeirão, também com a CTG, e também entregando antecipadamente dentro do orçamento, aí, 8 meses de antecipação. E agora, por último, mais recente, esse ano, com a entrega no começo desse ano, São Manuel, também com parceria da CTG e com Furnas, e, bom, também com um pouco de antecipação, 4 meses de antecipação. Então, agora falar um pouquinho sobre a metodologia, como é que a gente atingiu esses objetivos, tá? Então, assim, eu vou falar aqui, quer dizer, a maioria de vocês já conhece a metodologia, né, do PMBOK, que a gente aplica, mas não é simples, não é tão simples assim, né? A gente começou a aplicar e desenvolver a metodologia em 2009. Então, faz 9 anos que nós vimos desenvolvendo e adaptando a metodologia às nossas necessidades. Quando a gente fala sobre a metodologia do PMI, basicamente a gente se aplica muito bem a empreiteiros e as empresas que realmente desenvolvem o projeto e põem de pé o projeto. Do ponto de vista do cliente, é um pouco mais complicado de aplicar a metodologia, porque os recursos são bem mais restritos e a implementação é diferenciada do que normalmente a gente vê nos cases, né? Então, isso é um desenvolvimento que a gente fez ao longo de 9 anos, e aí, com isso, a gente conseguiu atingir os objetivos, tá? Aqui, só um pouco mais de alguns exemplos, por exemplo, indo um pouco mais a fundo, como donos da obra, né, como owners do projeto, na nossa visão, a gente tem que focar em 2 etapas do projeto. Isso aqui é a linha de vida do projeto, né? Então, primeiro, nos processos de iniciação, que basicamente, no nosso caso, envolve o planejamento da obra e a seleção dos parceiros. Então, aqui a gente
Nesses últimos projetos, por exemplo, nós desenvolvemos com parceiros praticamente constantes, né? Então, a gente entende que os fornecedores são parceiros, não só na teoria, mas na prática mesmo. Então, como a gente foi emendando um projeto um no outro e com os fornecedores constantes, com parceiros, a gente conseguiu desenvolver uma relação saudável e de longo prazo. Então, eles se sensibilizavam, vamos dizer assim, com as nossas metas e com nossos problemas, e nós, com os problemas deles, sensibilizavam também. Então, foi uma relação muito boa com os fornecedores. Então, por isso, a importância dessa seleção dos parceiros. E depois, a parte dos processos de monitoramento e controle, que aí é basicamente o dia a dia do contrato, o acompanhamento do fornecedor, que, na nossa visão, tem que ser muito intenso. Nós realmente acompanhamos o dia a dia e toda a execução do projeto. Então, a gente costuma ser encarado como uma empresa muito que pega no pé mesmo, né? E nós temos orgulho de ser assim mesmo, porque é assim que a gente consegue pegar os problemas e tratar com a velocidade que elas precisam ter para não atrasar os projetos, né? Então, aqui eu só coloquei alguns exemplos de alguns relatórios que a gente gera, com os KPIs, de forma que a gente consiga alinhar todas as áreas da empresa e todas as áreas, para dar agilidade na gestão. E também aqui um dashboard executivo, também fictício aqui no caso, para acompanhamento da diretoria e todos os níveis da empresa. Agora um pouquinho sobre a transmissão. Então, aqui o Jonas já até falou algumas partes disso que eu vou falar, mas isso aqui é fruto das melhorias que o governo tem feito para a parte de transmissão. Então, alguns anos atrás, ainda hoje, nós temos um gargalo na transmissão. Então, o governo resolveu melhorar a atratividade desses leilões de forma a atrair os investidores. A EDP também não fazia parte desse processo e acabou encontrando algumas oportunidades. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico de cima, o retorno dos leilões tem aumentado nos últimos anos. Então, de 2011, praticamente 9,9%, para 2016, 11,8%. Então, o retorno foi melhorando e o risco diminuindo, né? Então, os prazos ficaram mais longos dos projetos, o risco associado ao IM também baixou, então isso melhorou muito a atratividade do setor de transmissão. Isso também atrelado à necessidade de investimento do país na transmissão. Então, isso fez com que a EDP olhasse para esse mercado de uma forma diferenciada do que vinha fazendo nos últimos anos e analisasse e começasse a participar desse processo. E isso também atrelado a esse histórico de bons resultados que nós vínhamos tendo de implantação de projetos, nos deu confiança para entrar nessa área. Então, aqui os projetos que nós conseguimos nos últimos leilões. Então, são 1.300 quilômetros de linhas em Santa Catarina, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Maranhão, com um total de RAP de praticamente 500 milhões e 3 bilhões de investimento de CAPEX. Hoje, nós estamos ainda na fase de estudos, só o lote 24, que é o que eu vou apresentar aqui no Espírito Santo, que nós já está em implementação. Isso. Aqui um pouco mais de detalhe dos lotes que nós ganhamos e os parceiros que nós temos para a construção, né? Então, a gente pode ver aqui que todos os lotes praticamente são 100% EDP, com exceção do lote 21, que é 90% EDP e 10% Celesc, uma parceria estratégica para desenvolvimento do projeto lá em Santa Catarina. Agora, falando um pouquinho mais do projeto especificamente, o lote 24, é um projeto de uma linha de 230 kV, 100 quilômetros, lá no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, uma região que é
é atendida pela EDP Espírito Santo, então é uma região que nós conhecemos muito bem. É um projeto pequeno, que é o primeiro projeto que a gente pegou para desenvolver essa área de transmissão dentro da EDP, aprender com os erros e desenvolver nos projetos maiores. Então, falar um pouquinho aqui sobre a filosofia aqui para leilões da EDP. Então, a questão de seleção rigorosa de lotes, como eu comentei do lote 24 especificamente, é na nossa área de concessão da distribuição. Então, a análise detalhada dos riscos também vem com o conhecimento da região. A gente costuma trabalhar também com contratos EPC turnkey, que é o que a gente vem aplicando nos últimos contratos nossos, né? Contratos com as garantias e tudo que a gente necessita para diminuir nossos riscos. A questão de avaliação dos fornecedores com compliance, que hoje em dia é imperativo, né? Que todas as empresas tenham. A parte de contingência também atrelada aos riscos. Aí eu não vou ler aqui o slide, mas basicamente é isso: diminuir os riscos e aumentar a rentabilidade adequada para os nossos acionistas. Então, aqui sobre o lote 24 especificamente, a gente tem muitas sinergias operacionais com a implantação lá no Espírito Santo. Conhecemos bem a área, o relevo, a geologia, tudo que a gente precisa, e os fornecedores escolhidos foram a Engeomig e a GE. A Engeomig foi a segunda, já havia trabalhado com a gente em outros projetos da transmissão, em linhas mais curtas, e no caso a GE Grid, também no projeto de São Manuel. Então já eram fornecedores conhecidos, já conseguimos mapear bem os riscos e o relacionamento com eles. A parte de licenciamento ambiental também, nós conseguimos fazer uma forma bem expedita, uma vez que o licenciamento ambiental foi simplificado para linhas de menos de 230 kV. Então, nós conseguimos começar a obra com 18 meses de antecipação em relação ao contrato de concessão, em fevereiro desse ano. Hoje nós já estamos com mais de 50% das obras concluídas, temos uma expectativa boa de terminar até o começo do ano que vem esse projeto. Ou seja, com quase 1 ano e meio de antecipação em relação ao contrato de concessão. Aí eu coloquei aqui algumas fotos do projeto, a parte de lançamento de cabos, montagem de torre, de algumas torres ainda, parte de subestação de Linhares, e a subestação aqui de São Mateus, que é uma subestação nova que a gente está construindo também dentro do lote. Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Ok. Eu vou iniciar a sessão de perguntas com uma pergunta minha. Talvez o público aqui esteja interessado em entender. Você falou que é muito duro no tratamento com seus fornecedores, mas eu vi que você tem um plano tanto de cálculo de risco, mas também de contingência, né? Sim, sim. Isso é dividido, o seu fornecedor tem consciência dos riscos, é dividido com ele e tem informações suficientes para assumir algum risco? O nosso contrato a gente costuma discutir com bastante antecedência e de forma que a gente consiga mapear todos os riscos e alocar direitinho o que é risco EDP, o que é risco fornecedor, né? E o que é risco seguro também. Então, assim, a nossa relação na hora da negociação é muito aberta e muito franca. Tanto é que os fornecedores, a gente consegue criar aquela relação de longo prazo com os fornecedores, porque o nosso tratamento é muito justo. Então, sim, é isso. É porque assim, a gente fala assim, parece que é o meu lado falando, mas a gente vê pela sequência dos fornecedores que eles costumam fazer várias obras com a gente, que isso é na prática. Eu vou agradecer então ao Marcelo pela apresentação, entregar a você aqui um diploma da participação. Muito obrigado.